Olá pessoal, professor Alain Matos aqui com vocês e vamos para a nossa aula sobre Teorema de Pitágoras. Bem, o Teorema de Pitágoras ele está relacionado com um triângulo retângulo, o que vem a ser um triângulo retângulo. Observem que um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus e nós representamos por esse símbolo aqui. O triângulo retângulo ele possui nomes especiais para os seus lados. O primeiro lado é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Esse lado recebe o nome de hipotenusa. E a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo que retângulo. Os outros dois lados recebem o nome de cateto. Então, tenho esse cateto aqui e eu tenho outro cateto. O ponto de interseção entre os dois catetos aqui é o que forma o ângulo de 90 graus para nós podermos determinar quem é a hipotenusa. O que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é sempre igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que nós podemos escrever também a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, desde que a hipotenusa seja a e os dois catetos sejam que b e c. Vamos resolver alguns exemplos aqui. Determine o valor de x nos triângulos a seguir. Então, primeiro, observem aqui o triângulo retângulo. Eu tenho aqui o ângulo de 90 graus. O lado oposto a ele é o x, então o x é a hipotenusa, 3 e 4 são os catetos. Então, usando o teorema, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Então, aqui nós temos uma equação do segundo grau. Para resolver, ela é tirar a raiz dos dois membros e fica a raiz quadrada de 25. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5, porque 5 ao quadrado é igual a 25. Então, nós encontramos o valor de x, que nesse caso é a hipotenusa. Outro exemplo, nós temos aqui o triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus aqui no vértice A, e observem que o lado oposto a ele é o 13, então o 13 é a hipotenusa, x e 5 vão ser o que? Os catetos, então ficará 13 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado. 13 ao quadrado, 13 vezes 13, que vai dar 169, 5 ao quadrado é 25, porque é 5 vezes 5. O 25 troca de membro, observem que o 25 está somando, ele troca de membro subtraindo. 169 menos 25, 144. E a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Então, nós encontramos o valor do x, que nesse caso aqui, o x é cateto. Mais um exemplo. Então, Marta está a brincar com um papagaio. Sabendo que o papagaio se encontra a 7 metros de altura, aqui 7 metros de altura, e que Marta está a 24 metros de distância da sombra do papagaio, então aqui 24 metros de distância, calcule quanto mede o fio que ela segura no caso. Então, nós temos o x aqui, que é essa parte do triângulo, então nós temos aqui o ângulo de 90 graus, então o x é a hipotenusa. Então, x ao quadrado, que é igual a 24 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. 24 ao quadrado é 24 vezes 24, que vai dar 576, mais 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que vai dar 49. Essa soma vai dar 625, e x ao quadrado eleva a raiz, ou coloca a raiz nos dois membros. Raiz quadrada de 625 é igual a 25, então nós encontramos o valor do x, que é o comprimento da linha. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, eu espero que vocês tenham entendido e aprendido mais um pouco sobre o Teorema de Pitágoras.
Tá ok? Até a próxima e bons estudos!